Todo o Brasil curtindo o esporte espetacular, hoje com a 13ª edição da meia maratona do Rio de Janeiro. Vamos vendo agora os atletas de elite. São os atletas que hoje vão tentar enfrentar os brasileiros. São muitos africanos, são quenianos, são tanzanianos, são etíopes. Os atletas brasileiros também aí esperando a expectativa com o Frank Caldeira. E é exatamente com o Frank Caldeira que nós vamos conversar. Está lá Robson Caetano. Muito bom dia para você, Robson. Bom dia, Rob Porto. Bom dia, amigos da Globo em todo o Brasil. Olha, ele tá arisco demais, ele tá querendo realmente correr muito. Ele fala assim, vou ali correr, já volto. Frank Caldeira, o tempo tá ajudando. O que você espera da prova hoje? Bom dia a todos, né? Eu queria primeiro pedir à torcida brasileira que nos acompanhe durante todos esses 21 quilômetros aí, para que nós podemos levar a festa e o desempate para o Brasil. Espero fazer uma boa prova, que Deus nos abençoe e abençoe os brasileiros para nós podermos fazer a festa. E a festa é com ele mesmo, Rob Porto. Fizeram aquele revezamento na Maratona Internacional de São Paulo, agora a brincadeira está mais séria, né? Correr 21 quilômetros, estão preparados para isso, têm treinado bem direitinho, vamos ver como é que eles se comportam. A gente falou do Elias Kemboi, olha ele só aí no detalhe, você viu? Ele que conseguiu fazer 1 hora e 3 minutos, é sua melhor marca na meia maratona. Elias Kemboi, um dos grandes destaques. Vimos também ali alguns dos atletas de destaque entre os homens. E aí o Frank Caldeira, que vai correr com o número 3, está na sua concentração, no seu momento de concentração antes dessa largada. Esse ano ele conseguiu ficar na 3ª posição na meia maratona de São Paulo. E a gente vê exatamente aí a diferença de posicionamento entre os atletas de elite e o grupo dos 17 mil torcedores. Temperatura de 22 graus centígrados, umidade relativa no ar de 73%. Lauter, isso beneficia? Isso é bom? Isso é ruim? Explica pra gente. A temperatura está média, né? 22, agora o problema maior é a umidade, está muito alta e tende a crescer, né? Sem atropelos. Tudo praticamente pronto para a largada da 13ª meia maratona da cidade do Rio de Janeiro. Largada na praia de São Conrado, a expectativa dos atletas. Já tivemos a largada da elite feminina, agora vamos à largada para os homens. Agora sim, aí vão eles, largam para os 21.097 metros da meia maratona da cidade do Rio de Janeiro. E você acompanhando conosco, ao vivo aqui no Esporte Espetacular. Vão caminhando e também agora o grupo dos 17 mil atletas, os 17 mil corredores que participam, que estavam na expectativa. Você acompanhando conosco ao vivo aqui na Globo. E a gente já vai vendo agora os atletas de elite, os homens já na subida da Avenida Niemeyer, em direção à Praia do Leblon. Nós vamos acompanhando aí para ver quais são os grupos que vão se destacando. Lauter, existe algum ponto especial nesses 21.097 metros que a gente possa dizer, esse agora tem grandes chances de vencer, ou está se poupando? Qual é a tática que normalmente os atletas empregam nesse tipo de prova? A tática, pelo que os africanos costumam aplicar, e o Titus Kibe, que é um atleta muito veloz, eu considero ele o grande favorito a essa prova, que está liderando. Me preocupa até o ritmo intenso dele, deixando todos os atletas para trás, é suportar a subida da Niemeyer sem deixar cair demais o ritmo, não exagerar na descida da Niemeyer. E o grande momento de decisão é quando eles saem da praia de Botafogo e entram na Praia do Flamengo, ali no Morro da Viúva, altura do Rio de Janeiro. Os atletas do Quênia, a gente também tem entre destaques o brasileiro, o mineiro Frank Caldeira, que fica na expectativa de vencer essa prova, a prova da meia maratona da cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que a última prova foi vencida pelo Marilson Gomes dos Santos, 31 anos de idade. Marilson venceu à frente do Kiprono Chemolo, do Quênia, na temporada passada. 2 atletas do Quênia ficaram atrás do brasileiro. Olha o Titus Kibe, 21 quilômetros, mas só que aí eles estão em descida, né, Lauter? Estão em descida, passando agora pelo quilômetro 3, vai ser uma descida suave. A gente vê o Gilberto, o Silvestre, ele e o irmão dele estão na prova, eles dois tentaram liderar a prova por um pouquinho, vem sentindo, a gente nota pela mecânica de corrida dele, que ele já está sofrendo os efeitos devastadores de não correr no ritmo compatível com a sua realidade. E o Kibe, ele vem muito bem, o atleta, esse é muito veloz. Há uma semana atrás, num circuito de corridas no interior de São Paulo, ele venceu uma prova de 6 km, uma prova com muita subida e descida, mas com uma facilidade impressionante. Ele é bem veloz em distâncias mais curtas. Não sei como ele irá se comportar numa meia maratona, já que o ritmo que eles estão imprimindo agora é um ritmo impressionante. A gente vai acompanhando, portanto, aí o atleta Titus Kibe, 3º lugar da meia maratona do Rio de 2007. Ele vai liderando a prova na primeira colocação geral. Vem seguido ali do Joshua Kiprugut Kemei.
também é atleta do Quênia, portanto, esses são os destaques do Quênia, né? O Elias Kemboi, que a gente citou, com o número 9, o Titus Kibik, que você vê com o número 10, e atrás dele, o Joshua Kemei. São os atletas a serem batidos, e eles já vão abrindo uma certa vantagem na descida ali do Vidigal em direção à praia do Leblon. E olha, ainda tem gente largando na meia maratona do Rio de Janeiro. Tem gente começando a subida da Niemeyer. Você viu as mulheres que, obviamente, largaram um pouquinho antes, a elite feminina, mas já estão praticamente terminando o contorno da praia de Copacabana. O atleta amador tem que respeitar 2 pontos fundamentais. Respeitar muito a Niemeyer, tanto a subida quanto a descida. Às vezes ele pega a descida pensando assim, bom, vou tentar compensar a minha menor velocidade na subida e acelerar um pouco na descida. Isso é péssimo para ele, já que terminando a Niemeyer, ele chega no quilômetro 5 e faltam ainda eles faltam 16 quilômetros para ele completar a prova. Por falar em 16 quilômetros, esse é outro facilmente. Os atletas quenianos já vão descendo, dando uma olhadinha ali na marca de 4 quilômetros, descendo, passando ali pelo mirante do Leblon. Agora eles vão iniciar aí a sua caminhada pela praia. Agora é só parte reta, não tem subida, não tem mais descida. Os atletas do Quênia, lado a lado, são os principais destaques por enquanto dessa prova entre os homens. O Titus Kibik, que você vê à direita, em primeiro ali com o tênis vermelho, atrás com o tênis branco, o Joshua Kemei. Eles passaram no quilômetro 4 com 12 minutos cravados, né? A média de 3 minutos por quilômetro, ou traduzindo para a velocidade de velocímetro de carro, 20 km por hora. As meninas passaram com 14 minutos, já deu uma diferença de 2 minutos a partir do quilômetro 4. Isso faz-nos pensar que as mulheres chegarão com uma folga bem grande em relação aos homens, já que foram 25 minutos de diferença entre as duas largadas, né? Ali você viu exatamente o marco, né, do posto 12 no Leblon. Para você que mora no Rio de Janeiro, conhece muito bem, uma área muito frequentada na praia, só que o tempo hoje não está muito tempo para praia, está mais para corrida, e é exatamente isso que você vai curtindo em a 13ª edição. Eles vão, você vê aí, o mar tá tranquilo, tá manso, muita gente acompanhando no calçadão de Ipanema, os atletas do Quênia imprimindo um ritmo muito forte. Agora, Lauto, uma pergunta. Meia maratona. Na maratona, existe uma diferença muito grande do ritmo da meia maratona para a meia maratona, da meia maratona dos 21.097 metros para os 42 quilômetros. O atleta pode conseguir apertar o ritmo, ou o ritmo é mais ou menos o mesmo? O ritmo é um pouquinho mais forte. A gente pensa que, por ser a metade da distância, eles têm que respeitar a distância da maratona e correr bem mais lentamente, mas não. O recorde mundial da meia maratona está um pouquinho abaixo dos 59 minutos. E o recorde mundial da maratona está em 2 horas, 3 minutos e 59 segundos. Então a diferença de 2 minutos e pouquinho por cada meia maratona, que é muito pouco, né? E a gente vai acompanhando ainda os atletas do Quênia liderando essa prova. O Titus Kibik na primeira colocação, seguido do Joshua Kemei. E olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar, vai continuar acompanhando a prova da meia maratona do Rio de Janeiro. Nós vamos tentar descobrir, será que o Lacombe conseguiu chegar no estúdio aqui do Esporte Espetacular? 1 quilômetro. Ritmo forte, começa a questionar até um pouco esse ritmo imposto agora. Pode acontecer que lá na frente, lá no aterro, quando forem em direção ao centro da cidade para fazerem um retorno para a chegada, eles começam a sentir bastante. Então, muito, apesar de serem atletas de altíssimo, esses 3 seriam os grandes favoritos, inclusive em relação aos atletas da Tanzânia e da Etiópia que estão na prova, mas esses a gente pode destacar como os grandes nomes, só que eles estão abusando um pouquinho do ritmo. Olha só o panorama, que imagem lindíssima. Ali atrás, o Morro Dois Irmãos. Você vai vendo os 3 atletas quenianos que vão liderando a prova. É elite masculina, exatamente. O número 10, Titus Kibik, que foi 3º lugar na meia maratona de 2007. Atrás dele, o Joshua Kemei e o Elias Kemboi. São os 3 atletas que vão liderando a prova. Eles estão na praia de Ipanema. As mulheres já vão se dirigindo à Enseada de Botafogo. Uma velocidade dessa, uma temperatura. Por exemplo, esses 22 graus significariam, com 78% de umidade relativa do ar, algo em torno de 30 a 31 graus. E o mais difícil ainda, porque com a sudorese, com o suor correndo, descendo solto, essa sudorese, esse suor correndo, faz com que resfriar um pouco mais a temperatura interna do corpo do atleta. E não acontece com tanta facilidade, com tanta umidade. E olha só, você vai vendo, olha só, as pessoas de bicicleta ali do lado, na ciclovia da Praia de Ipanema, vão imprimindo ali um ritmo forte. Não é fácil acompanhar uma pessoa, um atleta de elite, que vem correndo com muita velocidade. Os quenianos vão imprimindo um ritmo muito forte, dificuldade até para acompanhar ali na bicicleta. É preciso pedalar com muita força para ficar aí do início até o fim da prova. Eles já vão se dirigindo então aí à praia de Copacabana, vão terminando o percurso na praia de Ipanema, passando pelo quilômetro 7. Marca de 7 quilômetros, ainda faltam 14, Lauta. Pois é um momento crítico. Estava brincando com o Tango durante a semana, em que quilômetros eles passariam voando por ele, né? O Kibik vem muito bem, ele mantendo um ritmo forte de prova, abaixo agora dos 3 minutos por quilômetro.
O Tandy deve sobreviver até o quilômetro 8 e pouco. Vamos ver como o Tandy se comporta com essa esquadra veloz do Quênia. O Tandy, o nosso campeão olímpico, comentarista de vôlei da TV Globo, ele que faz parte da equipe Vida Corrida, que fez o revezamento da Maratona de São Paulo, que também está participando dessa meia maratona do Rio de Janeiro. Você vai vendo aí, ó, os atletas de elite, os atletas do Quênia, por enquanto liderando a prova desde o início. A gente vai passando aí pelo posto 8 em Ipanema. Eles vão completando, portanto, aí mais um percurso, uma parte do percurso da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Lembrando que os atletas vão depois se dirigir a Copacabana, os atletas masculinos, os homens, as atletas de elite, vão à praia de Copacabana, depois passando pelo túnel em direção à enseada de Botafogo, pegando o aterro do Flamengo até o Museu de Arte Moderna. E olha só, exatamente aí, a gente vai vendo o Tandy sendo ultrapassado, os atletas da equipe Vida Corrida sendo ultrapassados exatamente nesse ponto. Pois é, o Tandy teve que, o Kibe, que vem em primeiro, teve que desviar rapidamente do Tandy, porque os dois quiseram água naquele momento. Era um posto de hidratação e é importante se hidratar, usar todos os postos de hidratação, afinal de contas está úmido, está quente. Vamos ver quem será o próximo da vida. Opa! Cleiton, passou o Cleiton. Cleiton conservando e ficou, hein? Cleiton que fazendo caminhadas de longas distâncias na África e tudo mais, deve estar sofrendo um pouquinho. Os atletas da equipe Vida Corrida sendo ultrapassados exatamente no ponto da Francisco Otaviano. É a rua que liga, a avenida que liga a praia, uma meia maratona, Lauter? Não é. Ele é um pouquinho mais alto do que o ideal, né? Existem atletas com 1,86 m, 1,88 m, no máximo, de elite, né? Mostrando que quanto mais alto o atleta, mais carga ele tem que transportar em altíssima velocidade. O desgaste é muito grande. O Tandy, que tem quase 2 metros de altura, 90 quilos. A gente vai para um atleta de elite, você vê exatamente que o perfil é outro. Só para dar um destaque, a Margarete são 21 quilômetros, um pouquinho mais de 21 quilômetros. Como é que eles vão se comportar ao final da prova e vão correr bem direitinho. E olha só, o povo continua acompanhando a Princesa Isabel, exatamente, que divide a praia de Copacabana e o Leme, e os atletas pegando a Princesa Isabel vão rumo ao túnel de Copacabana e depois ao túnel novo em direção à praia de Botafogo, que são eles, os 3 quenianos, e agora a gente começa a ver à direita, o Elias Kemboi. E o Kibe, que já vinha dando sinais de sofrimento, começa a ficar um pouquinho para trás, já perde a liderança. Ele que gosta de correr liderando uma prova, ele gosta de vencer de ponta a ponta, realmente começa a sentir. Vamos ver agora até quando ele aguenta, já que os brasileiros, a gente nota que aquele segundo pelotão, a gente vê aquelas motos paradas ali, o segundo pelotão está ali, mais ou menos uns 180, 200 metros atrás. Existe uma pequena descida, né? Não é muito íngreme, uma descida muito forte em direção aí ao túnel, mas de qualquer maneira aquele refresco, e qualquer refresco num percurso desse longo, de 21 mil metros, é importante para os corredores. Eles vão passando aí pelo primeiro túnel, e depois eles vão se dirigir ao segundo túnel, e aí sim estarão na enseada de Botafogo, esses os quenianos que vão liderando a prova do início ao fim. Elias Kemboi, Joshua Kemei e o Titus Kibe, que vem na terceira posição. Agora a gente vai vendo o segundo pelotão, os atletas brasileiros. A gente vai vendo aí o Frank Caldeira com o número 3, o mineiro Frank Caldeira, ele que conseguiu o ouro na medalha nos Jogos Pan-Americanos, na medalha de ouro, na maratona dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007. A gente vê também o Gilmar Pereira da Silva, o Raimundo Nonato Souza. O Raimundo Nonato é um atleta tido como mais lento, um corredor de maratonas e maratonas difíceis nesse grupo. Talvez desse grupo aí, quem aspire a uma posição melhor, ou buscar a liderança, caso haja quebra lá na frente, talvez seja o Frank mesmo. Olha só, com a média de 12 km por hora, o Frank Caldeira com o número 3 à direita do seu vídeo, você vai vendo ele no detalhe. Também muito próximo do Frank Caldeira, a gente vai vendo ali o Paulo Roberto Almeida Paula com o número 53. O Frank vai saindo do túnel em direção a Botafogo. São os atletas novo e depois a enseada de Botafogo. E trazendo com ele o Tadesse Toledo Aredo, atleta da Etiópia, bem grudado no Frank ali. Você vê com o número 1, o atleta brasileiro, o Gilmar Pereira da Silva, também vai liderando esse grupo. É o segundo pelotão, o pelotão dos quenianos um pouco. Voltamos aí com os líderes da prova e continua liderando o Elias Kemboi com o número 9, ali de calção azul. Kemei, que sempre fica como o segundo colocado, né? Foi com o Kibe e agora respeitando bastante o ritmo do Kemboi. Vamos ver como eles começam a atuar agora. Já já eles estarão chegando na praia de Botafogo, aí pegando a praia do Flamengo. Se realmente houve desgaste muito grande, em função da passagem do 5, o split entre o 5 e o 10º quilômetro deles foi muito forte.
tanto que fez uma vítima, né? O Kibe vem ali sofrendo muito. E lá naquele segundo pelotão, quem vinha puxando, envergando a camisa azul do Cruzeiro, que sempre aparece muito bem, o Gilmar Pereira da Silva, ele é o líder do circuito brasileiro de corridas de rua, é um atleta muito constante. Estava junto no mesmo número 1 aí, com a camisa do Cruzeiro, o Gilmar. Com o número 2, você vê também ali à sua direita o Raimundo Nonato de Souza. E com o número 53, que nós vimos no destaque, também ali o Paulo Roberto Almeida Paula. São os atletas brasileiros. Um pouquinho mais atrás ali o Frank Caldeira. Eles já passaram o primeiro túnel, o túnel de Copacabana, vão em direção ao túnel novo. E uma curiosidade aí nesse pelotão é que a ausência do Luiz Fernando de Almeida Paula, irmão gêmeo do Paulo Roberto de Almeida Paula, são praticamente iguais, que sempre correm juntos nas grandes competições. Hoje apenas um dos irmãos se apresenta. Do ritmo, mesmo assim, você vê o Joshua Kemei mantendo o ritmo. Ele conseguiu ultrapassar, assumiu a ponta, mas não abriu muito, Walter. O Kemei manteve a tranquilidade, deixou ele atacar, sabia que aquele ritmo seria um ritmo irreal para ele. Agora vem meio que neutralizando aos poucos, já ele já encosta novamente. Já chegou. Olha só como caiu a média, né, ali do Kemboy, que vinha na liderança da prova. De 22 caiu para 19 quilômetros. Você viu que ele apertou o ritmo exatamente para assumir a primeira colocação. Às vezes é uma tática que o atleta de elite usa para tentar desestruturar emocionalmente o que vem na segunda posição ou que vinha liderando a prova. Aquele que vem atrás ainda está com muito gás para dar na prova. Ele ultrapassa e tenta mexer com o emocional do atleta, não é isso, Laura? Para mexer com o emocional e para testar, saber quais são as reais condições naquele momento do atleta. Ele força, se ele acha que o atleta não vem, não conseguiu acompanhar, é porque o atleta está pior do que ele. Então ele consegue manter o ritmo, diminui um pouquinho, mas mantém a diferença. Só que aí não aconteceu, não. Uma resposta muito bem feita, né? Muito inteligente do segundo colocado. Lembrando que entre os homens, desde 2005, nós não temos uma vitória de um queniano na meia maratona do Rio de Janeiro. E entre as mulheres, desde 2004, com a Rita Jepto, que venceu. As mulheres continuam aí com 4 vitórias consecutivas na meia maratona. E nós vamos acompanhar, olha, muito próxima da chegada das mulheres. Usou e abusou. Foram 3 ou 4 quebras de ritmo que fizeram a Marília ficar, como foram 3 ou 4 quebras de ritmo que o Kemboy utilizou também para se livrar da presença do Kemei e abriu agora uma diferença praticamente definitiva. Ele que é um atleta também muito resistente, se ele não fosse tão resistente, o Elias Kemboy, daria para duvidar da possibilidade dele cruzar a linha de chegada, porque realmente ele fez muito. Os homens, a vitória entre as mulheres foi do Quênia, foi da Eunice Kirwa, seguida da etíope Meseret Ebele e da brasileira Marili dos Santos. Prova, ele é o líder e vai conseguindo aumentar a vantagem. Ele abriu uma diferença confortável agora, muito difícil, praticamente impossível, a não ser que ele comece a sentir muito, né? Vai passar mal, alguma coisa assim, aí ele pode perder, mas abriu uma diferença muito boa depois do perseguidor e agora mantém um ritmo perto de 20 km por hora, mantendo próximo dos 3 minutos por quilômetro, como se nada tivesse acontecido. O atleta realmente ele é muito bom, tem bastante experiência internacional e por ser veloz em provas de 10, 15 km e por ser bem resistente em provas de maratona, a gente pode ter certeza que nada de errado irá acontecer com ele até a linha de chegada. É o líder da prova, mais um queniano. Nós tivemos uma queniana vencendo e agora nós teremos praticamente certo a vitória de um queniano na meia maratona do Rio de Janeiro. Lembrando que os brasileiros vinham de vitórias consecutivas desde 2006 com Frank Caldeira, que venceu 2 vezes, e depois com Marilson Gomes dos Santos. E agora, vamos ter essa quebra. Mais uma vez um queniano. O Quênia que venceu as edições também de 2002, 2003 e 2004, né? Com Felipe Gugut, com Joe Guaco. E a diferença do primeiro para o segundo colocado. Mais de 130 metros, 132 metros de diferença. Do primeiro colocado, que você vê à direita, que vê à esquerda do seu vídeo, que é o Elias Kemboy. E do segundo colocado, que é o Joshua Kemei, à direita do vídeo. Ele que liderou também boa parte. Por diferença do ritmo, né? O atleta da direita, o Joshua Kemei, é muito mais alto, né, do que o Elias Kemboy, que fica à esquerda do vídeo, que vai liderando a prova, né? O Kemboy parece um atleta mais forte. O Kemei, à direita, um atleta mais esguio, né? De passadas mais largas nesse final, Walter. A diferença de passada, isso você chamou a atenção, muito interessante. Enquanto o primeiro colocado, o Kemboy, tem uma frequência maior de passadas, né? Uma quantidade maior de passadas, o Kemei tem uma amplitude de passada bem maior, né? Ele flutua mais entre as passadas. Isso é uma diferença característica muito em função da altura deles e do tamanho de perna, né? Fica bem destacado para você. Os dois no aterro.
A diferença de 146 metros entre o primeiro e o segundo colocado são dois atletas quenianos que vão liderando a prova. A gente que teve na primeira colocação o Titus Kibe, estava em primeiro lugar e foi ficando para trás. Foi perdendo o ritmo e provavelmente vai ser alcançado pelos atletas brasileiros de elite que vinham ali naquele segundo pelotão, naquele grupo, onde tinha o Frank Caldeira. A gente continua acompanhando aí o Elias Kemboi, ele que nasceu em Marakwet, no Quênia, no dia 10 de março de 1984. Sua melhor marca numa meia maratona, 1 hora e 3 minutos. Olha só, você vai vendo a Marina da Glória em direção ao aeroporto Santos Dumont, no final do aterro do Flamengo, exatamente onde os atletas vão fazer a curva no Museu de Arte Moderna e voltar pelo aterro do Flamengo em direção ao pórtico de chegada que fica próximo do Morro da Viúva, ainda no aterro do Flamengo, voltando um pouquinho pelo aterro, o líder da prova, Elias Kemboi. Mais um dos cenários da cidade maravilhosa. Essa belíssima imagem. Olha exatamente a curva onde eles vão fazendo. Você vai vendo por cima aqui nesse panorama de helicóptero. Vendo que também alguns pingos vão caindo, né, na cidade do Rio de Janeiro, que amanheceu muito nublada hoje, com a temperatura de pouco mais de 20 graus centígrados, mas com uma umidade muito grande, faltando praticamente 1 quilômetro, 1.070 metros para o final da prova, Lauter. E ele vai correr para casa de 1:03, qual é a sua melhor marca de meia maratona, numa meia maratona um pouco mais difícil do que talvez a que ele tenha feito, em função da subida, da descida, da umidade relativa do ar. E essa meia maratona, que na sua 13ª edição, vira um verdadeiro coqueluche, 17 mil participantes, ela se torna hoje uma das mais importantes provas de meia maratona no mundo. Temos exatamente 1 hora de prova e a gente vai acompanhando o Elias Kemboi. Aí o Elias Kemboi, ele que venceu também a Maratona Internacional de São Paulo. Elias Kemboi vai conquistando agora a meia maratona do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, Kemboi vai repetindo um feito de outros atletas quenianos que conseguiram destaque em provas anteriores. O Quênia que venceu em 98, venceu em 2000, depois venceu em 2002, 2003, 2004 e 2005. Foram vitórias consecutivas, depois só deu Brasil. O Frank Caldeira 2 vezes, 2006 e 2007, com o Marilson Gomes dos Santos em 2008. 640 metros para o final da prova. Elias Kemboi vai vencer a meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Vai mantendo um ritmo muito forte. Vamos ver se ele fica próximo de 1 hora e 3 minutos e 24 segundos, que é a sua melhor marca pessoal. Ele que vai liderando a prova depois de se destacar do pelotão dos quenianos, que tinham o Titus Kibe e o Joshua Kemei. Olha a diferença. Ali atrás, 208 metros para o segundo colocado, que é o Joshua Kemei. Você vê que o Joshua Kemei já começa agora a ter um ritmo um pouco mais lento, né? As passadas largas que a gente vinha acompanhando um pouco naquela tomada para você poder perceber o estilo de cada um dos dois, já muda bastante. Elas até continuam largas, mas a frequência delas caiu muito, né? Como é mais lento. Como é muito comum, né, Lauter, o público incentivando bastante os atletas que vão chegando a poucos metros da chegada. E esse incentivo, Rob, vai ser o fator principal de motivação para que ele melhore a sua melhor marca pessoal na meia maratona. 250 metros para chegar, para vencer a 13ª edição da meia maratona internacional da cidade do Rio de Janeiro. 200 metros. Elias Kemboi. É o Quênia, vai fazer dobradinha depois da vitória da Eunice Kigwa. Ela que venceu entre as mulheres. A brasileira Marili dos Santos ficou na 3ª colocação entre as mulheres. Entre os homens, o Quênia vai dando um show do início ao fim. Elias Kemboi, Titus Kibe, Joshua Kemei. Os atletas quenianos vão liderando, aplaudidos nessa chegada no aterro do Flamengo. Apertando o ritmo. Agora sim, para o tiro final, Elias Kemboi vai vencer a meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Levanta os braços. Aí ele, com o número 1. Vai vencer a prova. Elias Kemboi vence a meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Abaixo de 1 hora e 3, hein? Maravilhoso do Elias Kemboi. É o Quênia fazendo a dobradinha, ele ainda mantém ali o ritmo, você vê, muito suado, continua ainda mantendo o movimento do corpo. A gente vai acompanhando agora na 2ª posição, chegando também num ritmo forte, olhando para trás.
Com o corpo todo solto, os braços, Joshua Kemei vai ficar com a segunda posição. É o Quênia novamente conseguindo mostrar a força dos seus atletas nessa chegada no aterro do Flamengo. Com o número 11 no peito, estampado no peito, Joshua Kemei. O Quênia chegando em primeiro e em segundo lugar, 1 hora 3 minutos e 37 segundos. Sensacional. Agora o terceiro colocado não é queniano, é brasileiro, hein? O terceiro colocado é brasileiro e aparecendo É o líder do ranking brasileiro. na primeira posição, você vai vendo entre os brasileiros Giomar Pereira da Silva. Ele conseguiu ultrapassar o atleta do Quênia. Giomar vai chegar em terceiro. É o Brasil em terceiro lugar entre os homens. 1 hora 4 minutos e 4 segundos. Parabéns para o Giomar Pereira da Silva. Passando esse aí, né, que sofreu muito, fez muita graça entre os 5 e 10 quilômetros. Giomar Pereira dos Santos, ele que mais do que nunca é o líder do circuito brasileiro de corridas de rua. Já era e agora se destaca mais ainda. Sensacional a recuperação do Giomar Pereira da Silva. Ele ultrapassou o Titus Kibe, que vinha em primeiro lugar. Foi o terceiro lugar da meia maratona do Rio em 2007. A gente acompanha novamente a chegada do Elias Kemboi, vencedor da meia maratona internacional do Rio de Janeiro. É o Quênia novamente dominando, mostrando a sua força, vencendo entre os homens, vencendo entre as mulheres. E nós vamos agora com o nosso repórter Edson Viana, que está com o Giomar. Exatamente, Rob, Giomar recuperando aqui o fôlego. Que chegada, hein, Giomar? Da onde veio energia para ultrapassar ali o queniano? Cara, essa vitória eu quero agradecer a minha irmã, cara, que tá sentindo muito, ela tá doente, então essa vitória dedico tudo pra ela e quero dizer pra ela que eu amo ela de coração. E eu corri de coração, só pensando nela o tempo todo, cara. Então, Mar, isso aí é pra você, Mar, eu te amo. Como é que é o nome dela? Margarete, cara, é minha irmã, tá muito doente, cara. Muito emocionado aqui o Giomar. Com você, Rob Porto. Um momento bonito, né? Dedicando a terceira colocação, o Giomar Pereira, a sua irmã, que está muito doente. Você vê a emoção estampada no rosto, chorando muito, numa recuperação espetacular, superando um atleta de elite, superando o Titus Kibe na chegada. O Brasil chegando na terceira posição com as mulheres, com a Marili dos Santos e também com os brasileiros, com os homens. Giomar Pereira, Lauter. O Giomar que venceu o Frank nessa disputa particular entre os atletas do Cruzeiro. O Frank vinha como talvez o favorito brasileiro, mas o Giomar mostrando constância, como ele mostra esse ano, vencendo as principais provas brasileiras e liderando o circuito brasileiro. E muito bem, a gente viu ali o Frank Caldeira, que está também com o repórter Edson Viana. Aqui com o Frank também recuperando o fôlego. O que foi mais difícil hoje, Frank? É complicado, cansativo, né? Os treinamentos, voltando aos treinos, tem que encaixar as competições. Eu tô feliz. Deu Giomar, deu Cruzeiro, deu Brasil. O Quênia sempre é favorito, a gente tem as nossas rivalidades, mas hoje prevaleceu a força de vontade de completar. O Brasil tá de parabéns. Uma umidade alta, a temperatura também alta, alguma coisa contribuiu para isso? Acredito que sim, né? O Rio de Janeiro é complicado de correr, apesar de ter uma torcida maravilhosa, uma prova fantástica. Eu senti algumas dores abdominais. Prova longa, ácido lático acumula. Agora é recuperar e partir para a próxima. Eu tô feliz, queria agradecer ao meu clube, a Nike em especial, que tem me patrocinado. Enfim, todos os brasileiros. Obrigado, Frank. Rob Porto. Muito bem, Edson Viana, confirmando a final masculina, a vitória do Quênia, Elias Kemboi, chegou na primeira posição, seguido do também queniano Joshua Kemei, e o brasileiro Giomar Pereira da Silva ficou na terceira colocação. O Brasil, portanto, conseguindo a terceira posição entre os homens e também entre as mulheres, com a Marili dos Santos chegando na terceira posição. A gente vai vendo aí a chegada do segundo colocado, do Joshua Kemei, ele que foi ultrapassado, não conseguiu manter o ritmo forte até o final. A vitória do Elias Kemboi.